A Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945, foi o conflito mais extenso e devastador da história da humanidade, ceifando dezenas de milhões de vidas e deixando profundas cicatrizes no destino de nações inteiras. Os horrores dessa guerra manifestaram-se em uma crueldade sem precedentes, genocídios em massa, destruição de cidades e sofrimentos de milhões de pessoas. O principal objetivo de Hitler era a expansão territorial, amplamente impulsionada por seu desejo de reunificar os povos alemães e sua busca pelo Lebensraum, ou seja, espaço vital, que permitiria aos alemães serem economicamente autossuficientes e militarmente fortalecidos. Para alcançar a supremacia alemã na Europa, como acreditavam os líderes nazistas, a guerra era necessária. A Segunda Guerra Mundial começou no 1º dia de setembro de 1939, quando a Alemanha nazista, liderada por Adolf Hitler, invadiu a Polônia. Esse ato de agressão foi o culminar de uma série de eventos desencadeados pelas ambições expansionistas da Alemanha, militarização e violações de acordos internacionais. No 3º dia de setembro de 1939, o Reino Unido e a França declararam guerra à Alemanha, cumprindo suas obrigações de proteger a Polônia. No entanto, sua ajuda foi mínima, e a Polônia caiu no início de outubro. Após a invasão da Polônia no 1º dia de setembro de 1939, que marcou o início da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista, sob o comando de Adolf Hitler, continuou sua política expansionista, atacando uma série de países. Dinamarca. Data da invasão, 9º dia de abril de 1940. Operação Weserübung. Duração dos combates, cerca de 6 horas. A Dinamarca, com um pequeno exército e despreparada para a guerra, praticamente não ofereceu resistência. As tropas alemãs capturaram cidades e infraestruturas-chave, e a Dinamarca se rendeu no mesmo dia. Noruega. Data da invasão, 9º dia de abril de 1940. Operação Weserübung. Duração dos combates, aproximadamente 2 meses, 9º dia de abril a 10º dia de junho de 1940. A Alemanha buscava controlar as rotas marítimas e o fornecimento de minério de ferro da Suécia. Tropas norueguesas e aliadas, Reino Unido, França, Polônia, resistiram, especialmente em Narvik. No entanto, em junho de 1940, os aliados se retiraram, e a Noruega foi totalmente ocupada. Holanda. Data da invasão, 10º dia de maio de 1940. Operação Folgel. Duração dos combates, 5 dias, 10º a 14º dia de maio de 1940. A Alemanha iniciou a ofensiva na Europa Ocidental, atacando simultaneamente os Países Baixos, Bélgica e Luxemburgo. Usando a tática de Blitzkrieg, incluindo bombardeios massivos, como em Roterdã, os Países Baixos se renderam no 14º dia de maio, embora algumas unidades resistissem até o 17º dia de maio. Bélgica. Data da invasão, 10º dia de maio de 1940. Operação Folgel. Duração dos combates, 18 dias, 10º a 28º dia de maio de 1940. A Bélgica foi atacada simultaneamente aos Países Baixos. As tropas alemãs avançaram rapidamente, apesar da resistência do exército belga e das forças aliadas, Reino Unido e França. O rei Leopoldo III assinou a capitulação no 28º dia de maio de 1940. Luxemburgo. Data da invasão, 10º dia de maio de 1940. Operação Folgel. Duração dos combates, menos de um dia. Luxemburgo, um pequeno país neutro, não possuía forças armadas significativas e foi ocupado pelas tropas alemãs praticamente sem resistência em poucas horas. França. Data da invasão, 10º dia de maio de 1940. Operação Folgel, seguida por Folrotte. Duração dos combates, cerca de 6 semanas, testemunhado de maio a 22º dia de junho de 1940. Após romper as Ardenas, as tropas alemãs contornaram a linha Maginot e avançaram rapidamente pela França. Paris caiu no 14º dia de junho, e no 22º dia de junho de 1940, a França assinou o Armistício de Compiègne, dividindo o país em uma zona ocupada e o estado fantoche de Vichy.
Alguns combates continuaram até o 25º dia de junho. Iugoslávia. Data da invasão, 6º dia de abril de 1941. Operação Unternehmen Strafgericht Punição. Duração dos combates, 11 dias. 6º a 17º dia de abril de 1941. A Alemanha, junto com Itália e Hungria, invadiu a Iugoslávia após um golpe antissemita em Belgrado. As tropas alemãs capturaram o país rapidamente, e a Iugoslávia se rendeu no 17º dia de abril. A resistência partidária continuou durante toda a guerra. Grécia. Data da invasão, 6º dia de abril de 1941. Operação Marita. Duração dos combates, cerca de um mês. 6º a 30º dia de abril de 1941. A Alemanha invadiu a Grécia para apoiar a Itália, que falhara em sua campanha contra o país. As tropas alemãs avançaram rapidamente, apesar da resistência do exército grego e dos aliados, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia. Atenas caiu no 27º dia de abril, e a Grécia foi ocupada até o final de abril, embora Creta resistisse até maio de 1941. Ilha de Creta, parte da Grécia mas a operação separada. Data da invasão, 20º dia de maio de 1941. Operação Mercúrio. Duração dos combates, cerca de 12 dias. 20º de maio a 1º dia de junho de 1941. A Alemanha realizou a maior operação aerotransportada para capturar Creta. Apesar da feroz resistência das forças aliadas, os alemães tomaram a ilha no 1º dia de junho, sofrendo perdas significativas. Antes, no 23º dia de agosto de 1939, a Alemanha e a União Soviética assinaram o Pacto Molotov-Ribbentrop, um acordo de não agressão que incluía um protocolo secreto sobre a divisão de esferas de influência na Europa Oriental. Isso permitiu à Alemanha evitar uma guerra em duas frentes e focar na Europa Ocidental nos anos de 1930 e 1940. No entanto, Hitler via o pacto como uma medida temporária, planejando atacar a União Soviética desde sua assinatura. No verão de 1941, a Alemanha havia ocupado Polônia, França, Noruega, Holanda, Bélgica, Iugoslávia e Grécia. Isso reforçou a confiança de Hitler em uma vitória rápida contra a União Soviética. A invasão da União Soviética pela Alemanha nazista, iniciada no 22º dia de junho de 1941, foi uma das maiores ofensivas militares da história e um evento-chave da Segunda Guerra Mundial. A operação, conhecida como Plano Barbarossa, visava derrotar rapidamente a União Soviética e capturar vastos territórios para realizar a ideia nazista de Lebensraum. Adolf Hitler via a União Soviética como a principal ameaça ideológica e geopolítica. A ideologia nazista pregava a luta contra o bolchevismo e os povos eslavos, considerados sub-humanos. O objetivo era capturar territórios até os Urais, colonizá-los e garantir recursos, petróleo, grãos, minerais, para o Reich de 1000 anos. A derrota da União Soviética também eliminaria um potencial aliado do Reino Unido e consolidaria a posição da Alemanha na Europa. A Alemanha precisava dos recursos soviéticos, especialmente petróleo, grãos e a capacidade industrial dos Urais, para continuar a guerra contra o Reino Unido e, possivelmente, os Estados Unidos. Plano Barbarossa. Nomeado em homenagem ao imperador do Sacro Império Romano Frederico I Barbarossa, o plano foi aprovado por Hitler no 18º dia de dezembro de 1940. Ele previa uma campanha relâmpago para derrotar a União Soviética em 2 a 3 meses, antes do inverno de 1941. Objetivos principais: destruir o exército soviético como força de combate. Capturar centros econômicos e políticos, como Leningrado, Moscou, Kiev e as regiões industriais de Donbas e Urais. Estabelecer a linha Arkhangel-Astrachan, além da qual as forças soviéticas não representariam ameaça. A Alemanha e seus aliados Romênia, Hungria, Finlândia, Itália reuniram a maior força de invasão da história, cerca de 3.800.000 soldados, 3.600 tanques, 4.400 aviões e 46.000 peças de artilharia e morteiros.
O comando alemão acreditava que o Exército Vermelho seria derrotado em batalhas fronteiriças, e o Estado soviético colapsaria devido a contradições internas e fraqueza de liderança. A campanha foi planejada para o verão-outono de 1941, evitando combates no rigoroso inverno russo. Invasão da União Soviética. Внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. Заявление советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. No 22º dia de junho de 1941, às 3h15 da manhã, as tropas alemãs cruzaram a fronteira soviética em uma frente de cerca de 3.000 quilômetros, do Mar Báltico ao Mar Negro. A invasão começou com ataques aéreos massivos contra aeródromos, quartéis-generais e infraestrutura. O comando soviético foi pego desprevenido, apesar de numerosos relatórios de inteligência sobre o ataque iminente. Stalin, até o último momento, não acreditava em uma guerra em grande escala. Junho-julho de 1941 a Alemanha capturou rapidamente Lituânia, Letônia e Estônia, avançando para Leningrado. Em setembro, a cidade foi cercada, iniciando um bloqueio que durou 872 dias. Até o outono de 1941, as tropas alemãs avançaram centenas de quilômetros, ocupando os países bálticos, Bielorrússia, grande parte da Ucrânia e aproximando-se de Leningrado e Moscou. A União Soviética perdeu milhões de soldados mortos, feridos e capturados, milhares de tanques e aviões. Os alemães capturaram vastos territórios, incluindo regiões industriais e agrícolas cruciais. Apesar dos sucessos, a Alemanha enfrentou resistência inesperada. As tropas soviéticas, embora sofrendo perdas catastróficas, continuaram lutando, atrasando o avanço alemão. Os alemães subestimaram a força do exército soviético e a capacidade da União Soviética de mobilizar reservas. A indústria soviética começou a evacuação para o leste, preservando seu potencial produtivo. Em vez de uma vitória rápida, a Alemanha se viu envolvida em uma guerra de desgaste para a qual não estava preparada. Outubro de 1941 a Alemanha lançou a Operação Tufão, uma ofensiva contra Moscou. As tropas alemãs chegaram aos subúrbios da capital, mas enfrentaram forte resistência e o rigoroso inverno russo. 5º dia de dezembro de 1941 o exército soviético lançou uma contraofensiva perto de Moscou, repelindo os alemães de 150 a 300 quilômetros. Isso marcou a primeira grande derrota do Wehrmacht e o fracasso do Plano Barbarossa. A Alemanha não alcançou nenhum de seus objetivos principais, o exército soviético não foi destruído, Moscou e Leningrado não foram capturadas, e a guerra se prolongou. Batalha de Moscou. 30º dia de setembro de 1941 a 20º dia de abril de 1942. O comandante da 2ª Divisão Panzer Alemã, Guderian, avaliou as consequências da derrota em Moscou. Todos os sacrifícios e esforços foram em vão, sofremos uma derrota grave, que, devido à teimosia do Comando Supremo, levou a consequências fatais nas semanas seguintes. A ofensiva alemã entrou em crise, e a força e o moral do exército alemão foram abalados. Batalha de Kiev. 17º dia de julho a 26º dia de setembro de 1941.
A derrota em Kiev foi um duro golpe para o Exército Vermelho, abrindo caminho para o Wehrmacht avançar para o leste da Ucrânia, a costa do Mar de Azov e Donbas. A rendição de Kiev levou ao colapso da frente sudoeste. No final de 1941, a União Soviética perdeu cerca de 3 milhões de soldados, mortos, feridos e capturados, milhares de tanques e aviões. A população civil em territórios ocupados sofreu repressões em massa. A Alemanha perdeu cerca de 800 mil soldados mortos e feridos, um golpe significativo para o Wehrmacht. O fracasso do Plano Barbarossa mudou o curso da guerra. A União Soviética começou a fortalecer suas forças, enquanto a Alemanha perdeu a iniciativa estratégica. O Frente Oriental tornou-se o principal teatro de operações, onde o destino da Segunda Guerra Mundial foi decidido. Batalha de Stalingrado. A Batalha de Stalingrado mudou o curso da Segunda Guerra Mundial e foi uma das mais sangrentas da história. As perdas do Exército Vermelho são estimadas em mais de 470 mil homens, enquanto as tropas alemãs e seus aliados perderam cerca de 500 mil. No 23º dia de agosto de 1942, Stalingrado viveu um de seus dias mais terríveis. 400 aviões alemães bombardearam a cidade incessantemente, iniciando um incêndio que destruiu o que restava após os bombardeios. O aspecto histórico da cidade foi perdido. Estima-se que mais de 40 mil civis morreram naquele dia. A heroica defesa da casa de Pavlov tornou-se mundialmente famosa. Um edifício residencial de 4 andares transformou-se, durante a Batalha de Stalingrado, em uma fortaleza inexpugnável, onde um pequeno grupo de 31 soldados soviéticos resistiu por 58 dias. O prédio é conhecido mundialmente pelo nome do sargento Yakov Pavlov, que assumiu o comando. Nos relatórios alemães, o edifício era descrito como um forte na defensiva com um grande contingente de túneis subterrâneos. Os nazistas não sabiam que a casa de Pavlov era defendida por apenas um pequeno grupo de guardas. Como resultado, as tropas soviéticas conseguiram cercar e destruir forças significativas da Alemanha e seus aliados, italianos, romenos, húngaros e croatas. Foram capturados 24 generais e o marechal de campo Friedrich Paulus. Apesar da fúria de Hitler, os nazistas não conseguiram conquistar a cidade de Stalingrado. Após a derrota em Stalingrado, a Alemanha tentou recuperar a iniciativa no Frente Oriental. O comando soviético, ciente dos planos alemães graças à inteligência, preparou uma defesa robusta e acumulou reservas para uma contraofensiva. Batalha de Kurs. No 5º dia de julho de 1943, as tropas do Wehrmacht iniciaram uma ofensiva no norte-sul do saliente de Kurs. No norte, seu avanço foi rapidamente contido. No sul, os alemães avançaram mais, levando a maior batalha de tanques em Prokhorovka, com cerca de 1.500 tanques de ambos os lados. Apesar das pesadas perdas soviéticas, a ofensiva alemã foi frustrada. A Batalha de Kurs, a maior da Segunda Guerra Mundial, viu as tropas dos frontes central e Voronezh derrotarem duas das maiores formações do Wehrmacht. Batalha pelo Dnieper. 24º dia de agosto a 23º dia de dezembro de 1943. Na batalha pela libertação de Kiev, até 4 milhões de homens participaram, e a frente de combate se estendeu por 1.400 quilômetros. O escritor e veterano de guerra Viktor Astafier relembrou: 25 mil soldados entram na água, mas apenas 3 mil, no máximo 5 mil, saem na outra margem. E, em 5 ou 6 dias, todos os mortos emergem. Você consegue imaginar isso? As perdas irreversíveis da União Soviética foram de 417 mil homens. Libertação de Leningrado. No 27º dia de janeiro de 1944, a Operação Estratégica Leningrado-Novgorod derrotou as tropas nazistas em Leningrado, encerrando o bloqueio de 872 dias. A cidade foi libertada. Говорит Ленинград. Внимание, товарищи! Войска Ленинградского фронта в итоге 12-дневных напряженных боев прорвали и преодолели на всем фронте под Ленинградом сильно укрепленную, глубоко эшелонированную, долговременную оборону немцев.
город Ленинград полностью освобожден от вражеской блокады и от варварских артиллерийских обстрелов противника. Operação Bagration. 23º dia de junho a 29º dia de agosto de 1944. Uma das maiores operações militares da história, na qual os frontes Báltico I, Bielorrusso I, II e III destruíram o grupo de exércitos centro-alemão, libertando a Bielorrússia. Para demonstrar a magnitude do sucesso, mais de 50.000 prisioneiros alemães capturados em Minsk desfilaram pelas ruas de Moscou. Para esses alemães, a guerra já havia acabado. Operação Vístula Oder. 12º dia de janeiro a 3º dia de fevereiro de 1945. Uma ofensiva estratégica dos frontes bielorrusso I e ucraniano I, que libertou o território polonês a oeste do rio Vístula. Essa batalha entrou para a história como a ofensiva mais rápida. Por 20 dias, as tropas soviéticas avançaram de 20 a 30 km por dia. As tropas soviéticas foram as primeiras a libertar prisioneiros de campos de concentração. No 23º dia de julho de 1944, elas entraram no campo de Majdanek, na Polônia, e mais tarde capturaram outros campos da morte. No 27º dia de janeiro de 1945, unidades do exército soviético entraram em Auschwitz, onde encontraram centenas de prisioneiros doentes e exaustos abandonados pelos alemães em sua retirada apressada. Lá, foram encontrados pertences das vítimas, 348.820 ternos masculinos, 836.255 casacos femininos e dezenas de milhares de pares de sapatos. Batalha por Berlim. 16º dia de abril ao 8º dia de maio de 1945. Para o assalto à capital do Terceiro Reich, foram reunidas as forças dos frontes ucraniano I, bielorrusso I e bielorrusso II. A tomada de Berlim, também conhecida como Operação Ofensiva de Berlim, 16º dia de abril a 2º dia de maio de 1945, foi a batalha final no teatro europeu da Segunda Guerra Mundial. O exército soviético derrotou as tropas alemãs, capturou a capital do Terceiro Reich e forçou a Alemanha à capitulação. Hitler e a liderança nazista recusaram-se a se render, mobilizando todos os recursos, incluindo milícias Volksturm e adolescentes do Hitlerjugend, para defender Berlim. O comando soviético buscava capturar Berlim rapidamente para consolidar a vitória da União Soviética e fortalecer sua posição nas negociações pós-guerra. A tomada de Berlim completou a derrota da Alemanha nazista. No 30º dia de abril de 1945, unidades do exército soviético iniciaram combates no bairro governamental e na chancelaria do Reich, onde Hitler e seus seguidores se escondiam em um bunker subterrâneo. No mesmo dia, Hitler e sua esposa, Eva Braun, cometeram suicídio. No 1º dia de maio de 1945, após um assalto bem-sucedido, Alexei Beres, Mikhail Egorov e Meliton Kantari hastearam a bandeira da vitória no telhado do Reichstag, um dos principais símbolos da Grande Vitória. No 8º dia de maio de 1945, a Alemanha assinou o ato de capitulação incondicional, ratificado no 9º dia de maio em Berlim. A queda de Berlim simbolizou o colapso do nazismo e o fim da guerra na Europa. Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это
слезы на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Na Segunda Guerra Mundial, os principais aliados da União Soviética foram os países da coalizão anti-Hitler, especialmente os Estados Unidos e o Reino Unido. A ajuda à União Soviética incluiu suprimentos pelo programa Lend-Lease, operações militares conjuntas, cooperação de inteligência e apoio diplomático. Os Estados Unidos e o Reino Unido não combateram diretamente no Frente Oriental, mas suas operações no norte da África, Itália e Europa Ocidental, após o desembarque na Normandia em 1944, desviaram forças do Wehrmacht, aliviando parcialmente a pressão sobre a União Soviética. Assim, a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945 com a capitulação da Alemanha em maio e do Japão em setembro, encerrando 6 anos de conflito global. As perdas da União Soviética na Segunda Guerra Mundial totalizaram 27.600.000 vidas humanas. No entanto, o custo da vitória foi terrível, cerca de 85 milhões de mortos, milhões de vidas destruídas e centenas de cidades arrasadas. Os horrores da guerra, o Holocausto, assassinatos em massa, bombardeios grande parte da humanidade. Bombardeios e experimentos desumanos deixaram uma marca indelével na história, lembrando a fragilidade da paz e o valor da vida humana. No 8º dia de maio de 1945, no subúrbio de Berlim, Karlhorst, o ato de capitulação incondicional da Alemanha foi assinado, entrando em vigor às 23h01 da noite pelo horário da Europa Central. Em Moscou, naquele momento, já era 1h01 da manhã do 9º dia de maio. 80 anos após o fim dessa guerra devastadora, o 9º dia de maio na Rússia é o Dia da Vitória, um dos principais feriados nacionais, dedicado à vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Esse dia simboliza o fim da guerra e é celebrado com grande pompa, destacando o heroísmo do povo soviético e a memória das vítimas da guerra. O feriado foi instituído em 1945 e, desde 1965, o Dia da Vitória tornou-se um feriado oficial não laborável, adquirindo o status de celebração nacional. O Desfile da Vitória, realizado na Praça Vermelha em Moscou, conta com a participação de milhares de militares, equipamentos militares, tanques, sistemas de mísseis, aviação. O desfile é transmitido pela televisão e atrai muitos espectadores. Desfiles também ocorrem em outras grandes cidades, como São Petersburgo, Ekaterimburgo, Novosibirsk, Volgogrado e muitas outras. Todos os anos, às 18h55 do 9º dia de maio, é observado 1 minuto de silêncio em todo o país em memória dos caídos, acompanhado pela interrupção das transmissões de rádio e televisão. O símbolo do feriado é a fita de São Jorge, uma fita preta e laranja usada na roupa, fixada em carros ou utilizada em decorações, simbolizando a glória militar e a memória. Para os russos, este feriado continua sendo um evento profundamente pessoal e emocional, ligado à memória familiar. Segundo dados oficiais, 27 milhões de cidadãos soviéticos morreram na guerra. Não é apenas um número. São milhões de rostos, destinos, famílias que não existem mais. Agora imagine. Se dedicarmos apenas 1 minuto de silêncio a cada pessoa que morreu, o mundo ficaria em silêncio por 51 anos. Meio século, sem som, sem palavras. Apenas para que cada um fosse ouvido. Se cada um deles atravessasse a Praça Vermelha no desfile da Vitória, dando um passo de 1 metro de comprimento, o comprimento da coluna seria de 27.000 quilômetros. Isso é maior que o comprimento do Equador. E se começássemos a ler seus nomes,
um por um, sem parar, levaria mais de 50 anos para pronunciar todos eles em voz alta. Isso não é exaltação da vitória. É uma tentativa de não esquecer o preço que pagamos. Em silêncio. Com respeito. Com lágrimas. O 9 de maio não é apenas sobre desfiles. É a memória que não deve desaparecer e para evitar a repetição de tais tragédias, a humanidade deve lembrar as lições do passado. Мы